Vícios de linguagem. Você já se perguntou o que são e por que surgem os vícios de linguagem? Quantas vezes já pensou, meu Deus, por que eu falo tanto tá, tanto né, tanto tipo isso, tipo aquilo? Isso são os vícios de linguagem. Agora eu vou fazer uma pergunta. Você gostaria de corrigir, melhorar e trazer para você um vocabulário mais elegante, um vocabulário mais correto e com isso trazer mais credibilidade para o seu discurso? Se você gostaria disso, acompanhe aqui os próximos minutos que eu vou explicar o porquê que isso acontece e vou te dar dicas para que isso não aconteça e exercícios práticos para que isso melhore. Meu nome é Gilson, sou fundador da Líder Nota 11 e hoje eu quero vocês comigo. Valeu! Então, primeiramente, vamos entender o que é o vício em si. Muitas vezes o vício surge para suprir uma carência, uma necessidade, faltar algo, e isso se torna comum. Ou seja, o seu cérebro substitui algo que deveria ser consciente por algo inconsciente quando você percebe você está fazendo. É a famosa vicitude. Por exemplo, o cara que fuma 30 cigarros por dia, ele não é um viciado na visão dele, ele não percebe que ele tem essa necessidade. O cara que bebe é a mesma coisa. Se você deixar ele beber, ele bebe o dia inteiro porque ele não percebe que ele exagera em algo para suprir a falta de outra coisa. Ou seja, de controle, ou seja, falta de consciência daquilo que está fazendo. Com os vícios de linguagem, a gente atinge também essa mesma situação. Vem algumas palavras, onde corre o vício, para substituir alguma coisa. No caso, muitas vezes o que é substituído é uma lacuna, um espaço para pensamento, uma pausa, um espaço para que o orador, para que a pessoa que está se comunicando, consiga uma fluência, encaixar bem as palavras. Dentro disso, nós temos os vícios mais comuns, que são o tá, o né e o aí. Esses três são os mais comuns. Então, o tá e o né, elas cabem mais ou menos dentro da mesma caixa, que é a caixa de concordância. Eu preciso que a outra pessoa concorde comigo, eu tenho uma necessidade que a outra pessoa concorde comigo, e para isso eu coloco o tá ou né, que são termos encurtados para está tudo bem, ou então, né, ou então não é. Na verdade. Então pense nisso. Quando você quer uma confirmação, você fala assim, olha, fulano é tão bom, né? Ó a confirmação vindo. Eu vou fazer isso para você, tá? Então são termos encurtados que nós usamos quando temos uma necessidade de confirmação da outra pessoa. E o aí é quando eu não utilizo vírgula e eu quero ter uma fala dinâmica e eu começo a falar. Aí eu fui lá e fiz isso, aí eu fui lá e fiz aquilo, aí eu fui lá e aí, e não tem vírgula. Existem dezenas, centenas de outros vícios de linguagem, mas esses três são os principais, são a causa raiz de basicamente todo o mal que nos aflige. E para a gente poder corrigir isso de uma maneira eficiente, existem duas técnicas que são primordiais. A primeira é a respiração. Eu tenho que reaprender a respirar enquanto eu falo. E aqui segue a primeira dica. A primeira dica que eu tenho para eliminar vício de linguagem é leitura em voz alta. Como assim, Gilson, leitura em voz alta? Pega um livro, meus alunos são cansados de saber disso. Pega um livro que você gosta de ler, pode ser uma história fantasiosa, pode ser um livro de autoajuda, não importa. História em quadrinhos, não estou nem aí. O que eu quero é que você leia em voz alta e use as vírgulas e os pontos para treinar a sua respiração. Então, quando eu leio em voz alta, treinando a respiração, eu treino o meu cérebro a andar junto com a minha boca e as lacunas ficam menores. Eu começo a pressentir quando vai ter uma lacuna e o meu cérebro consegue preenchê-la de uma maneira mais natural, mais coerente, com um vocabulário muito melhor. Porque se eu leio em voz alta e eu estou lendo muito rápido, a minha tendência é atropelar. Então eu tenho que voltar do começo. Se eu leio muito devagar, eu perco a linha de raciocínio.
Então a leitura em voz alta ajuda a sincronizar cabeça e boca, consequentemente melhora a fluência, resultado, diminui o vício de linguagem. A segunda dica que eu tenho para vocês é a dica suprema, são as pausas. Você precisa usar pausa. Então, procure sempre falar frases completas e terminar numa pausa. E aí eu emendo uma nova frase e isso vai diminuir os vícios de linguagem que eu utilizo. Ou seja, frases completas igual a pausas mais bem colocadas. A pausa melhora a estrutura da fala, melhora a sua didática, melhora a clareza, gera espaço para reflexão, melhora o entendimento do público. Tudo isso é muito importante. Lembrando sempre, hora ou outra, um vício de linguagem ele vai aparecer. Ele não é errado. Ele só se torna ruim quando o vício se torna mais frequente do que palavras com uma boa dinâmica, com uma boa fluência. Ou seja, ele só se torna vício quando você repete muito e se torna mais conhecido pelo vício de linguagem do que pelo seu conteúdo. Dito isso, é muito importante você saber ponderar e saber que em determinados momentos pode sim surgir um tá, surgir um né, surgir um aí, desde que não seja frequente. Quer uma dica para descobrir como você está sendo frequente nisso? Pega os seus áudios hoje daquele aplicativo de mensagem que você tem, que você já mandou para as pessoas e escuta. Se você perceber que tem muito vício, muitas palavras repetidas, segue essas dicas que eu te dei, segue o conselho que você vai ter sucesso. Então, o que a gente aprendeu hoje? Para corrigir vício de linguagem, leitura em voz alta, usar mais as pausas. Vícios de linguagem é tudo aquilo que se torna muito repetitivo, porém não é errado e geralmente estão ligados a palavras encurtadas. Legal? Tamo junto, peço para vocês que sigam, compartilhem, indiquem a Líder Nota 11 para ir aí na sua empresa, para fazer um treinamento específico com você. Tamo junto e lembre-se sempre, se você quer ter uma equipe nota 10, você tem que ser um líder nota 11. Abraço!